Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu tenho um tema muito especial, então assista até o final. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse grande livro, esse grande autor que é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Pessoal, esse biólogo neurocientista tem revolucionado a ciência e tem ido contra o que os livros de ciências diziam há anos atrás. E o que os livros de ciências diziam? Que você é vítima da hereditariedade. Que se os seus pais têm câncer, diabetes, obesidade, você tem esse gene e você vai desenvolver isso. E até que ponto isso chega no campo da crença, né? A pessoa acredita que porque o pai teve, o avô teve, ela vai ter, ela acaba criando essa doença. E o Bruce Lipton, como um biólogo, um neurocientista muito importante, inclusive foi professor da faculdade de medicina, ensinava isso também, mas ele começou a se questionar. Poxa, quer dizer que a gente está pré-determinado alguma coisa? Será que realmente é assim? E o Bruce Lipton começou a investigar no laboratório se isso era realmente verdade. E olha só o raciocínio dele, quanto esse cara foi gênio. Dizia-se que o DNA, onde estão os genes, continham a informação do seu código genético e por isso você é do jeito que você é, não é mesmo? Por isso você tem o cabelo que você tem, a cor que você tem, os olhos que você tem, etc. Mas por isso você tem o câncer, o diabetes, a obesidade, etc. E ele foi para um laboratório e tirou o núcleo de uma célula. Se o núcleo é o cérebro, quer dizer que se eu tirar o cérebro, a célula morre, não é mesmo? Então ele fez um processo de desnuclearização. Ele tirou da célula o núcleo. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele foi mais a fundo. Tirou parte da membrana da célula. E aí o que aconteceu? A célula morreu. Então ele percebeu que as células só atuam do jeito que atuam não é pelo código genético, e sim pela percepção, pelos receptores das membranas. Olha que legal. A gente já vai voltar mais nesse assunto. O Bruce Lipton faz uma grande crítica à medicina que desde a época de Isaac Newton dividiu as coisas. A parte material, o corpo humano ficou com a medicina, e a parte que é energética e emocional até ficou com religiões. E a gente não é só corpo, a gente é uma junção de corpo, mente, espírito, energia. E não há nada de místico em dizer que você é energia, já que a matéria já é comprovada que ela é oca, ela é apenas uma ilusão. Então, segundo Bruce Lipton, se você tirar o núcleo da célula, não há mudança de comportamento. Os genes não controlam a biologia. O núcleo da célula, portanto, o DNA, só armazena padrões, é um grande molde do que você herdou da sua família, do seu pai e da sua mãe. Ou seja, as células funcionam pelo input que elas recebem do meio e aí por isso elas movem suas proteínas e têm um comportamento específico. Portanto, os comportamentos das células vêm da interpretação, da percepção dos receptores em relação ao meio. É o que a gente chama hoje de epigenética, ou seja, é algo que está acima da genética. Você pode ter um gene de diabetes, mas você pode nunca desenvolver ele se você, por exemplo, cresceu num país onde não se consome ou consome muito pouco carboidrato. E aí, você não vai desenvolver isso, ou seja, você precisa do meio. Então não adianta nada você ter um código genético se ele não for ativado pelo meio. Se fosse assim, todas as pessoas que têm gene de câncer desenvolveriam câncer na infância. Por que não desenvolvem câncer logo na infância? A pergunta é, o que mudou na sua vida em determinada época que aí sim você desenvolveu o câncer? Então, o Bruce Lipton percebeu que é como se as células tivessem antenas, na verdade são os receptores, e essas antenas percebem o meio. Ou seja, se o meio for de estresse, se o meio for de tristeza, for de apatia, como que você acha que vai se comportar essa célula? De maneira colaborativa ou destrutiva? Ou seja, o comportamento das células é controlado pelos sinais que ela recebe do ambiente. E se você remover os receptores das células, aí sim elas param de funcionar. E segundo Bruce Lipton, o que faz as células se comportarem então é a percepção. A percepção é a interface entre o meio ambiente e a biologia. É como você percebe a realidade, as suas células percebem da mesma forma. E nós temos trilhões de células no nosso corpo. Então, qual é a função das células? Perceber o ambiente. E o que isso tem a ver com crença, com hipnose, com PNL? Tudo, a gente vai chegar mais lá. A sua crença, ou seja, que é a percepção do meio, altera o comportamento das células. Ou seja, nem o DNA, nem os genes estão envolvidos nesse processo, conforme os livros de ciências ensinavam. Estamos falando apenas de estímulo e resposta, nada mais. Já que o DNA é um molde de proteína, ele não pode se ativar sozinho. Portanto, segundo Bruce Lipton, gene de câncer é uma alegação falsa. E por 50 anos pensávamos que os genes é que estavam no controle de tudo. Olha isso, hein? Como os genes podem controlar tudo se não podem nem controlar a si mesmos? Eles dependem do meio, do campo. Eles dependem das percepções
Questiona o Bruce Lipton. A percepção controla os genes. A crença que irá mudar os genes. Suas crenças selecionam os genes. E a percepção reescreve os genes, segundo o Bruce Lipton. O pessoal aí fica rindo de reprogramação de célula. Pois é, agora é um cientista sério falando disso. Ou seja, ajustando a sua percepção do ambiente, você pode alterar o comportamento das suas células. O Bruce Lipton pegou células musculares distróficas de um paciente e colocou no ambiente saudável. E sabe o que aconteceu com essas células? Se regeneraram, se reestruturaram e ficaram saudáveis. Ou seja, é o gene que deixa a célula destrutiva. Segundo Bruce, as nossas crenças alteram a nossa biologia constantemente. Ou seja, os genes das células são como se fossem programas que estão no disco rígido. São como se fossem softwares. Quais programas estão no seu corpo? Desenvolvimento ou proteção? Ou seja, suas células estão se desenvolvendo ou estão se protegendo? Se protegendo do quê? Como você está percebendo a realidade? Nós temos entre 50 e 75 trilhões de células no nosso corpo. E o Bruce fala que o sentimento de amor é o maior combustível das células. Por exemplo, ele fez uma estatística em crianças que moram no leste europeu, que recebem alimento, roupa, mas não recebem atenção e têm níveis baixos de estatura, desenvolvem autismo com facilidade e têm inúmeros problemas de saúde. Tudo porque a percepção delas é apenas do básico necessário, não recebem atenção, não recebem carinho, não recebem amor. Vamos falar do eixo hipotálamo, hipófise, adrenalina. O hipotálamo é uma área cerebral, percebendo sinais. Quando o sinal atinge a mente, você decide se esse sinal é positivo ou negativo. O que vai acontecer? Estresse? Isso vai ativar a glândula hipófise ou pituitária, chamada de glândula suprema. Isso porque a hipófise controla o organismo inteiro. Portanto, há dois estados, crescimento ou proteção. O estresse, para você ter uma noção, ele fecha o seu sistema imunológico. O estresse reduz a sua inteligência. Por isso, quando você vai fazer uma prova, dá um branco, porque você está estressado e não consegue acessar a informação. Esse pico de adrenalina que faz você ficar estressado diminui sua inteligência. Imagina o que faz com suas células. E a adrenalina significa o quê? Enfrentar ou fugir. Além dela te deixar menos inteligente, ela baixa o seu sistema imunológico. Por isso que quando você passa por um grande estresse, você pode ficar doente, você pode desenvolver herpes, câncer, tumor, etc. Ou seja, o que a gente traz de conclusão disso tudo? A mecânica quântica vai falar algo muito semelhante, que é o observador colapsa a função de onda, não é mesmo? Ou seja, o simples fato dele perceber a realidade boa ou ruim altera a realidade, altera a percepção dele da realidade. Os estudos do Bruce Lipton chegam numa conclusão idêntica, porém microcelular. Ou seja, como você percebe o meio? Você quer perceber a sua vida com tristeza, com ódio, com amargura? Você quer perceber o seu passado como frustração, dor, raiva? Se você perceber isso, como que você acha que se comportam suas células? Da onde vêm as doenças? Da onde vem a psicossomatização? E quando você olha para o passado e só sente gratidão, amor, perdão, por isso que num processo de hipnose a gente consegue, junto ao paciente, fazer com que ele traga sentimentos positivos do passado. Amor, gratidão, perdão, indiferença, aceitação. E aí sim, ele se trata subconscientemente, mas com certeza há uma alteração de comportamento celular também. Isso a neurociência tem comprovado a cada dia mais. Ou seja, você quer focar no positivo ou no negativo? Em que você quer acreditar? Ou melhor, eu vou deixar um questionamento com vocês. Até quanto que vai o poder das crenças? Até onde vai o poder desse negócio? Do que você realmente acredita, o que muda na sua realidade? Se o que eu vejo a olho nu e o que eu imagino ilumina as mesmas células cerebrais para o cérebro, tanto faz o real, se você está vendo, se você está imaginando. Ou seja, a sua estrutura é plástica, é alterável através das suas crenças. Os seus sistemas de crenças estão onde? No subconsciente. E o que isso tem a ver com hipnose PNL? Não preciso nem de terminar, né? Você já entendeu. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aulona de neurociência com biologia. Bruce Lipton, recomendo a leitura da Biologia da Crença e assista a palestra dele lá no YouTube, escrevendo Bruce Lipton TED. E deu um palestrão explicando tudo isso. E está revolucionando a ciência. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.